Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que o pessoal do Debate na Mesa me fez. Gostaria de saudar a todas e a todos que acompanham este programa, para que nós possamos falar sobre essas questões que estão aí na ordem do dia, que estão aí na pauta, né? Que nos pressionam de várias maneiras como são essas questões da desinformação, da fake news, questão dos fatos, dos chamados fatos alternativos e de como isso ameaça, impõe uma série de problemas, de problemáticas para a questão do sistema, para a nossa já fragilíssima democracia no Brasil. Não por acaso, eu estou neste momento na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, aonde eu estou fazendo o doutorado, cursando o doutorado em Ciência da Informação. E a minha pesquisa é exatamente sobre desinformação. Eu trabalho com a discussão de como coisas como desinformação, como entulhos autoritários e como os frágeis procedimentos democráticos que nós temos influem, prejudicam, atrapalham a nossa democracia. Mais especificamente falando sobre a questão da desinformação, o que nós precisamos ter claro, em primeiro lugar, é que desinformação, fake news, fatos alternativos, mentiras, pós-verdade, são coisas parecidas, são coisas que são próximas, que se relacionam, mas que não são iguais, né? Primeira coisa que é preciso ser dito é que tão antigas quanto questões como a política, como a guerra, é a questão da notícia falsa, né? Isso já lá no século XIV, por exemplo, lá no século XV, nós temos relatos, por exemplo, na transição do século XV para o século XVI, nós temos relatos do próprio Maquiavel falando de como o príncipe, né, o rei, o poderoso, de como ele deveria lançar mão de coisas como desinformação para, por exemplo, ganhar uma guerra, tá? Então, lógico, a desinformação ela ganhou um novo viés. Ela é bem diferente a forma como ela é praticada hoje, ela é bem diferente de como ela era praticada, por exemplo, lá nos anos 1920 e 1930, quando a extrema-direita ascende ao poder na Europa e em outras partes do mundo. Obviamente que desinformação hoje é um dos principais mecanismos utilizados pelos grupos de extrema-direita, pelos fascistas. Aqui no Brasil, por exemplo, o bolsonarismo ou o trumpismo lá nos Estados Unidos, ou com o Milei na Argentina e na Europa, né, que se espraiou pela Europa. Nós temos hoje uma Europa que parece, né, estar decidida a reviver toda aquela coisa absurdamente, toda aquela coisa horrorosa, pavorosa que foi os anos do nazifascismo na Europa, lá antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, a desinformação, ela é hoje, né, o mecanismo que ativa, que faz funcionar, né, grupos de extrema direita, mas também vários outros setores da sociedade que têm, de alguma maneira, interesse em lucrar, por exemplo, aí eu estou falando de uma questão econômica, de uma questão financeira, com toda sorte de formas de tratar, né, ou de não tratar, de destratar a notícia ou os fatos. A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu agora com toda essa tragédia climática, né, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e em outras cidades, quando vários setores se valeram, né, de toda aquela tragédia para emitir opiniões falsas, para provocar situações outras que pudesse privilegiar interesses
de grupos ou mesmo interesses pessoais, né? Por exemplo, a questão da desinformação toda que foi gerada em relação ao fato de que o governo federal não estaria fazendo nada ou estaria fazendo de formas erradas, equivocadas, com isso tentando privilegiar interesses, por exemplo, do grande capital, interesses imobiliários, interesses de setores que defendem o neoliberalismo. Nós vimos, por exemplo, que algumas pessoas se valeram da questão da tragédia para passar a emitir falsas opiniões, falsas notícias, mentiras e tudo mais, com o objetivo de mostrar que o Estado só atrapalha, que é melhor privatizar logo tudo de uma vez. A questão muito forte dos interesses neoliberais, a gente conseguiu perceber isso de uma forma muito clara. O que a gente precisa entender, o que eu gostaria de deixar claro é que desinformação interessa, tá? Por que é que existem notícias falsas? Por que é que se emite, né? Por que é que se mente descaradamente em relação à política? Porque isso gera interesses, isso gera, por exemplo, engajamentos nas redes sociais e gera votos e gera lucro. Essa é uma questão que é preciso ter muito clara. Desinformação, ela não é única e exclusivamente o fato de você não informar ou de você informar de uma forma equivocada. Desinformação, ela tem vários vieses. Ela pode ser utilizada, ela pode ser feita de várias formas. Existem as formas mais claras, mais que dão logo